exemplo de tipologia homogênea é a região turística das cavernas da Mata Atlântica, que se formou a partir de uma política integrada que mobilizou os principais atores do sistema turístico do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é uma macro-região localizada no sul do estado de São Paulo e se caracteriza pelo potencial turístico nas concentrações de cavernas e grande reserva de Mata Atlântica que abriga. Ao identificar uma oportunidade nesse potencial, o Senac São Paulo e a Codivar elaboraram em 2017 o Plano Regional de Turismo das Cavernas da Mata Atlântica, que une os 11 principais municípios do sistema turístico do Vale, criando uma rede entre esses atrativos naturais. A união dos municípios foi motivada pela possibilidade de somar esforços e expandir o turismo, trabalhando as potencialidades locais e ofertando o que de melhor é possível encontrar nos atrativos naturais e culturais, trazendo como resultado uma melhor experiência ao turista devido à diversidade da oferta que a regionalização pode exercer perante os destinos turísticos. Assim, o plano se estruturou no fortalecimento regional com o objetivo de mobilizar tanto a iniciativa privada como o poder público. Os municípios são incentivados a trabalharem em conjunto, criando uma maior cooperação de desenvolvimento regional através do fortalecimento político perante os governos estaduais e federais. O Plano da Rota das Cavernas da Mata Atlântica seguia um plano de ação elaborado pelo Senac São Paulo para ser desenvolvido. Plano de ação são programas e projetos definidos em um cronograma de curto, médio e longo prazo, 2, 4 e 8 anos, respectivamente. O primeiro passo desse plano foi a realização da análise FOFA, onde foi possível reconhecer as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças da região. Nessa análise foi identificado que, apesar da diversidade de atrativos naturais e culturais, ainda existe uma carência de infraestrutura para o desenvolvimento do turismo, como a restrição de acesso a alguns locais e falta de informações e comunicação dos municípios referente aos atrativos. O segundo passo foi a identificação de diretrizes que serviram como ponto de partida para a definição das propostas de ação. Como diretriz principal, o Plano Regional busca dinamizar a economia da região a partir de uma descentralização do turismo que cria atrativos complementares em diferentes cidades. Essa oferta de atrativos integrados traz acessibilidade ao turista, uma vez que cidades e municípios estão conectados através de circuitos e rotas. Ao alavancar a economia, procura-se ainda melhorar a distribuição de renda e impulsionar a condição de vida dos habitantes locais. Por fim, foi aplicada a técnica 5W2H, que ajudou a constituir as ações de forma objetiva para que o desenvolvimento realmente aconteça. A finalização das diretrizes do Plano Regional de Turismo elucida o trabalho que ainda precisa ser desenvolvido, mas sua conclusão não encerra as atividades e sim demonstra que o trabalho segue um longo caminho. Para que todo o processo ocorra, será necessária a manutenção das reuniões do governo e a expansão da participação de moradores locais, o incentivo ao empreendedorismo e o fortalecimento político conjunto da região, para que assim hajam novas possibilidades e o protagonismo da região seja evidenciado. A região metropolitana do Rio de Janeiro foi criada pelo governo federal em 1974 a partir da fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara com o objetivo de integrar os municípios. Porém, a medida obteve um viés centralizador e autoritário, aprofundando os conflitos já existentes na região. Originalmente foi formada por 14 municípios, atualmente é composta por 21 e concentra cerca de 64% do PIB do estado, caracterizada por um núcleo central, sendo esse a cidade do Rio de Janeiro e sua periferia. Em 2014, foi criada a Câmara Metropolitana de Integração Governamental, sendo uma das suas prioridades a coordenação da construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado, conhecido como Modelar a Metrópole. Os principais objetivos que motivaram a formação do plano estratégico foram a criação do primeiro plano diretor para a região, formação de uma coesão social e territorial, fazendo com que a região metropolitana seja entendida como um todo, potencialização e desenvolvimento de outras centralidades além da cidade do Rio de Janeiro e distribuição ampla de emprego, serviços, cultura e lazer. Os principais conflitos levantados pelo Modelar a Metrópole foram as questões de infraestrutura, que não abrange com eficiência todas as regiões, o crescimento da periferia, que chega a aumentar 32 km² por ano, e a concentração do desenvolvimento econômico e social no litoral. O plano propõe diversas propostas que englobam 7 eixos de estruturação: o eixo de expansão econômica, patrimônio natural e cultural, mobilidade, habitação e equipamentos sociais,
saneamento e meio ambiente, reconfiguração espacial e gestão urbana, que permeia todos os outros eixos. Entre as principais propostas estão a recuperação da antiga malha ferroviária existente, que servirá para dinamizar a mobilidade urbana, além do adensamento do entorno das estações, a delimitação de um arco metropolitano, que realiza a divisão entre o perímetro urbano e rural, servindo também como corredor logístico que conecta portos, indústrias e municípios, além da despoluição, preservação e valorização da Baía de Guanabara, propondo múltiplos usos que faz parte da identidade da região. Como ferramentas foram utilizados consórcios, conselhos e comitês. Para o desenvolvimento se estabeleceram 4 fases. A primeira foi o plano de trabalho, que serviu para realizar o alinhamento entre contratante e designados. A segunda fase, composta pelo diagnóstico, teve como objetivo coletar e organizar os dados, revisar referências bibliográficas, identificar desafios e potencialidades, além de desenvolver o que seria uma visão ideal de futuro para 2040. Na terceira fase, ocorreu a definição de possíveis cenários para a cidade de 4, 12 e 25 anos, além da determinação de ações concretas a serem realizadas em um determinado tempo, de instrumentos de implementação e de programas complementares. Já a etapa final foi quando se estruturou o plano integrado, detalhando as propostas e instrumentos a serem utilizados como forma de guia prático, como um manual operativo a ser seguido para que a região possa se desenvolver de forma planejada e organizada, atingindo os objetivos definidos. A região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, formou-se no início do rápido e intenso processo de industrialização ocorrido na década de 60. Com isso, houve forte adensamento e diversificação na matriz da capital. Mudanças como a crescente industrialização de outras regiões do país e uma maior competitividade entre municípios fez surgir dificuldades para que a região metropolitana de Belo Horizonte se destacasse como um polo diferenciado. Sendo assim, em 2004, o governo do estado de Minas Gerais deu início à criação do Sistema de Planejamento Permanente, o chamado Sistema de Gestão Metropolitana. Utilizou-se do auxílio de universidades parceiras, criando o primeiro precedente em um planejamento feito dessa forma. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, da região metropolitana de Belo Horizonte, pretende articular um processo que envolve seus municípios, o Estado de Minas Gerais, a União e a sociedade civil como um todo. O objetivo é a construção de um sentimento de cidadania metropolitana, um processo de integração entre os 34 municípios que compõem a região, reforçando a região como o centro do Estado. Para isso, serão necessários mecanismos de cooperação e solidariedade metropolitana e intermunicipal. O Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte é organizado em 4 eixos: acessibilidade, seguridade, urbanidade e sustentabilidade. E algumas frentes de ação desse plano são a configuração de políticas de centralidades em redes, de seguridade e saúde pública, de democratização do espaço e da cultura e sustentabilidade. Com maior integração e inclusão, e reduzindo as desigualdades socioespaciais e econômicas, é possível se pensar em uma região metropolitana com maior capacidade competitiva em relação a outras regiões do país. A capital mineira vivenciou seu maior processo de desenvolvimento na década de 60, com um crescimento significativo da atividade mineradora. Tal fato destacou a região como um polo nacional de produção ligada à metalurgia e mineração, acentuada pela proximidade com outros 2 grandes polos urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Posteriormente, na década de 80, outras regiões se despontam como fortes concorrentes industriais de Belo Horizonte, como Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Recife, mas principalmente Campinas se destaca com maior atividade metalúrgica e empregos de alta qualificação. A mudança do cenário nacional levou a uma diversificação dos produtos e serviços disponíveis em Belo Horizonte, o que provocou uma forte diferenciação de regiões da metrópole. Por sua vez, essa diversificação gera conflitos, principalmente quanto ao uso do solo. Ao norte, existem terras menos íngremes e mais férteis e também jazidas de calcário e areia, o que faz com que a atividade agropecuária e a atividade extrativista entrem em conflito pelo uso da terra. Ao sul, além das barreiras geomorfológicas, há forte atividade mineradora, justamente na região onde se localiza a cabeceira das bacias hidrográficas.
No centro e a oeste, há forte crescimento da malha urbana, com conjuntos habitacionais voltados principalmente à média renda. E há, por fim, no centro-sul, uma forte pressão pela verticalização do município, devido também à escassez de terras próximas à centralidade da capital. O plano teve por principal objetivo servir de início a um processo contínuo e permanente de desenvolvimento urbano. A metodologia aplicada foi pioneira no Brasil por deixar a cargo das universidades a tarefa de gerir todo o processo, com base em estudos acadêmicos e assembleias da sociedade civil organizada. O processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado iniciou-se com 3 núcleos temáticos baseados na sustentabilidade: o núcleo ambiental, o núcleo econômico e o núcleo social. Transversalmente a tais núcleos são realizados estudos temáticos direcionados e estudos complementares. O resultado dos estudos é debatido em assembleias e seminários em 3 ciclos, juntamente à sociedade civil organizada, e somente após essa etapa são mesclados e organizados em 4 eixos, que são os objetivos práticos do plano, e que já foram apresentados anteriormente.